Em nosso estudo de hoje, lição 14 do livro Perante Jesus, e tem por título Renunciação. Abandonar pai e mãe a fim de nos confiarmos a perfeita integração com Cristo não será de modo algum a negação de nossos deveres domésticos, o esquecimento do nosso débito para com os progenitores e nem o deliberado abandono de nossas obrigações de família para nos entregarmos ao desvario da delinquência. A verdadeira renúncia não é a desistência da luta edificante, sim o trabalho silencioso no auxílio àqueles que nos propomos auxiliar ou salvar. Quem renuncia com Jesus não se ausenta da paisagem de serviço onde a vida lhe impõe dificuldades amargas e problemas difíceis, mas permanece fiel ao Mestre no quadro de provações em que lhe cabe exercitar a humildade e a paciência, aprendendo a apagar-se na esfera do próprio eu para o justo soerguimento daqueles que o cercam. Quem sinceramente abandona os pontos de vista inferiores, desvencilhando-se das pesadas algemas do egoísmo inquietante sob a inspiração do Evangelho, guarda os ensinamentos recebidos e auxilia aos parentes e amigos, afeiçoados e conhecidos com desvelo e segurança. O apóstolo, aliás, nos adverte: se não sabemos amar ao irmão que se encontra mais próximo de nós, como poderemos amar a Deus que se encontra distante? Se não aparamos ao companheiro que vemos, como conseguiremos auxiliar aos anjos que ainda não podemos ver? Em matéria de renunciação, não nos esqueçamos do exemplo do Senhor. Vilipendiado, escarnecido, dilacerado e crucificado, Jesus renuncia ao contentamento de permanecer em seu divino apostolado na Galileia, aceitando o extremo sacrifício, mas ao terceiro dia, depois do trânsito da morte, sob a eterna claridade da ressurreição, ele que volta aos beneficiários indiferentes e aos discípulos enfraquecidos, revelando a qualidade do seu amor excelso e sublime pela humanidade inteira. Abandonar os que convivem conosco, portanto, por amor ao Evangelho, é acalar os pruridos de nossa personalidade exclusivista e gritante para sermos mais úteis no anonimato da compreensão e da caridade. Para seguirmos ao Cristo não basta esquecer o mal e sim plantar sobre a ignorância e sobre a penúria que o produzem a lavoura divina do verdadeiro bem. A gente lembra que no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que tem por título Estranha Moral. Se não me engano, o capítulo 23 do Evangelho. E o que acontece? Esse capítulo ele traz uma informação assim, que choca. Ele pega assim, textos que, se fossem interpretados literalmente, pareceriam contradizer totalmente a doutrina de luz do Cristo. E os dois primeiros vêm falar justamente sobre isso. Aquele que abandonar pai e mãe por amor a mim, esse terá um lugar no reino dos céus. Abandonar? Como assim abandonar? E Allan Kardec vem chamando a atenção, né, das traduções bíblicas e também da simplicidade da língua aramaica, que com uma palavra só pode significar várias coisas, mas que a interpretação correta não é abandonar do jeito que a gente pensa. Seria assim, né, igual aquela pessoa quando vai prestar um serviço para a pátria, por exemplo. Ela não abandona em momento nenhum pai e mãe, mas ela foi convocada e ela vai fazer um determinado, ou seja, um serviço militar, ou seja, um serviço diplomata, serviço do país dele, né? Então, o que acontece? A gente deve interpretar sempre conjugado com aquela frase, né? Carrega a tua cruz e segue-me. O que seria a cruz? A cruz vão ser as obrigações, as responsabilidades que foram assumidas antes dessa encarnação, como provas para o nosso aperfeiçoamento, e que todos, sem exceção, temos. E é fácil a gente interrogar a nossa consciência e perguntar para a gente mesmo, as respostas serão as mais simples possíveis, já vou adiantar. Qual é a minha responsabilidade? E vocês vão ver a primeira responsabilidade: quem tem filho é com os filhos, quem tem pai idoso é com os pais, é com o meu trabalho profissional fazer o melhor possível, vai ser a mais simples possível. Você vai ficar, é isso, você fazendo isso aí, você vai ficar com a tua consciência tranquila. Agora, não interpretem jamais essa coisa do abandonar pai e mãe como seja abandonando
o amor filial, o amor materno, como Emmanuel fala aqui para a gente, né, o débito que a gente tem com eles, por todo o sacrifício que eles fizeram nos primeiros momentos da nossa infância, até para que a gente tivesse a formação que a gente tem, estivesse agora em condições de viver, de trabalhar, de jeito nenhum. Não, ele coloca aqui, quem renuncia com Jesus não se ausenta da paisagem do serviço onde a vida lhe impõe dificuldades amargas e problemas difíceis, nunca, mas permanece fiel ao Cristo no quadro de provações que lhe cabe exercitar, a humildade, a paciência, aprendendo. É isso que é interessante da gente começar a pensar, né? Porque ele fala para a gente assim, ó, agora eu estou tendo uma visão diferenciada, e pode parecer para alguns até fanatismo mesmo, mas a gente vai falar assim, ó, a partir de agora eu estou começando a entender que eu sou um espírito imortal e que nesse momento eu estou encarnado aqui na Terra. E se eu estou encarnado aqui na Terra, o que é a Terra? Ainda é um vale de muitas lágrimas, é um mundo de expiações e provas. Mas qual está sendo o meu papel? Em primeiro lugar, provar e expiar também, que eu ainda não sou perfeito, tem muita coisa para aprender ainda. Mas, acima de tudo, eu começar a pensar assim, tudo que está acontecendo na minha vida agora está sendo para o meu progresso. Eu estou sendo chamado por Deus para prestar alguns serviços também, não ficar só encarcerado aqui no meu ego o tempo todo. Então, a gente começa a pensar assim, e não é fanatismo isso. Eu estou constituindo família para quê? Porque eu estou num mundo que está regenerando, eu preciso preparar meus filhos para viverem no mundo e para serem homens de bem. Eu estou trabalhando para quê? Eu estou trabalhando para dar minha contribuição com a sociedade de maneira geral, porque todo mundo tem papel para desempenhar, mas ali, enquanto eu estiver trabalhando, eu vou estar o tempo todo consciente de que Deus está permitindo com que eu exerça um ofício, uma profissão, e eu vou fazer do melhor possível para poder cumprir todos os requisitos aí da minha profissão. Eu estou me dedicando agora a uma causa religiosa. Então, aí sim, aí é até mais fácil a gente falar que a gente está em nome de Jesus, independente da causa que você estiver. Hoje o cristianismo tem tantas ramificações aqui na Terra, mas estamos todos trabalhando, tudo bem. Mas vai chegar um tempo que a gente vai começar a entender, peraí, a gente tem aqui uma organização, sim, uma federação aqui no Brasil, que tem União, Estado e Distrito Federal e município. A gente elege os nossos representantes, eles por si votam as leis que vão compor toda a nossa sociedade, criam os cargos públicos, tudo bem, mas acima disso eu tenho um governador espiritual do planeta todo que é o Cristo, e cada país vai ter também o seu governador espiritual. Aqui na Terra a gente aprendeu a chamar de Ismael por conta da orientação trazida pelo livro de Chico Xavier, escrito por Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo. Mas não é fanatismo nenhum a gente começar a pensar assim, eu estou sob também uma organização toda espiritual e estou cumprindo um determinado papel aqui. Daqui a pouco eu vou voltar para o outro lado da vida e vou prestar conta de tudo que eu fiz, de como eu fiz, se eu consegui cumprir bem ou não. Isso faz parte da vida, isso é a coisa mais natural, mais normal possível. Não é fanatismo de jeito nenhum a gente entender assim, então peraí, então o dia que falar assim, abandonar pai e mãe por minha causa, é começar a colocar o Cristo acima das coisas e entender, você está tendo um papel sim, uma responsabilidade com relação a seu pai e com relação a sua mãe. Então procure interrogar a sua consciência sobre o que a gente pode fazer, o que a gente está deixando de fazer também, para que a gente não fique depois lamentando e até esbarrando aí no remorso de não ter cumprido com a nossa obrigação. Até porque a gente vai perceber que são momentos muito gratificantes para a gente, esses momentos que a gente passa com os nossos genitores. E eu, por exemplo, quando vejo amigos meus que cuidam de suas mães ou pais idosos, como eu tive agora com um amigo agora no final de semana, eu falo para eles assim, poxa, aproveita bastante que pelo menos a minha mãe desencarnou antes e não me deu a chance de cuidar dela. E o meu pai, a gente está sempre conversando com muito carinho, sempre falando que seja por telefone, a gente está sempre mantendo um contato, porque a gente precisa dessa troca, essa preocupação, como é que isso está tudo bem, e demonstrar amor, sim, aprender a falar, eu te amo papai, eu te amo para a mãe, e não só falar, demonstrar também.
assim a gente vai estar junto com Cristo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.